Battle Royale de Koshun Takami. Esse aqui foi o 7º livro que eu terminei para meu desafio 36.500 páginas no ano, ou seja, um desafio de ler basicamente 100 páginas por dia. E com ele eu fechei 2.952 páginas lidas. Uma quantidade bem interessante para ir para o primeiro mês de janeiro que eu encarei. E na verdade eu ainda li mais livros do que ele, que ainda vou estar comentando aqui. Mas enfim, Battle Royale eu acho que é um livro que já se tornou meio pop hoje em dia, já há bastante tempo, um livro japonês, que ele tem uma premissa que acabou sendo bastante... teve um público bastante ampliado depois do lançamento de Jogos Vorazes, que acabou sendo inspirado por Battle Royale. A proposta de Battle Royale é o seguinte: todo ano no Japão, um Japão fascista, que teria ganho a Segunda Guerra Mundial, os conflitos da Segunda Guerra Mundial, todo ano o governo seleciona aleatoriamente uma turma de 8ª série, basicamente sequestra todos os alunos numa excursão escolar fingida e leva eles para um lugar fechado, normalmente uma ilha. E nessa ilha, os estudantes eles recebem uma bolsa com alguns alimentos e mantimentos, basicamente um mapa e uma arma aleatória, que pode ser qualquer coisa e às vezes coisas nem tão úteis assim. E eles têm basicamente uma regra: eles vão se matar até que só reste um deles. Se não tiver nenhuma morte em 24 horas, todos eles morrem porque eles têm alguns colares, tem até o colar aqui, eles estão munidos com colares que podem ser explodidos remotamente, aniquilando eles. Então, nesse clima de tensão, os estudantes vão, cada um vai reagindo conforme que a situação, e o livro se trata basicamente dessa situação que eles chamam de o jogo. E nesse jogo, os diversos alunos dessa escola, dessa 8ª série, eles vão, não sei se eles têm 14 ou 15 anos, acho que é 15 que eles têm. Eles vão, cada um, lidando com essa situação, com a ideia de terem que enfrentar os seus amigos, a ideia de ter que matar pessoas com quem eles conviveram na escola, para poder sobreviver, e obviamente cada aluno vai encontrando suas próprias respostas para essa questão. Assim, é uma premissa que eu acho bem interessante e que ela tem bastante potencial. O livro foi lançado em 99 e na época ele chegou a participar de um concurso em 97, mas ele foi desclassificado porque consideraram a ideia de estudantes matando estudantes muito problemática. E hoje em dia, quando eu penso na ideia do Battle Royale, eu acho que a gente banalizou bem mais toda a questão da violência, porque hoje em dia não parece assim polêmico não. E certo, estudantes matando estudantes, legal. E não me parece algo que tem um grande impacto só pela questão de estudantes matando estudantes. Parece apenas uma premissa interessante para se construir uma história. Uma premissa que ela teve moderados graus de sucesso e moderados graus de insuficiência. Veja bem, eu gosto da proposta de Battle Royale e eu acho que o autor ele busca tentar mostrar as reações desses alunos, desses estudantes, conforme eles vão entrando nesse jogo, enquanto alguns deles vão buscando participar do jogo, enquanto outros não. Pô, a gente tem que... são nossos amigos, como é que a gente vai se matar? Ninguém vai fazer isso. A gente tem que se encontrar e dar um jeito de resolver a situação e dar um jeito de matar esses caras do governo e fugir daqui. E vários deles vão, de fato, pensando em alternativas e não participar do jogo. Enquanto que outros, não, eles não, é matar ou morrer, eu vou participar dessa porra. E é interessante, muitos dos personagens, praticamente todos os personagens do livro, ele tem algum capítulo ou alguma cena dedicada a ele. Do tipo, o livro, ele tem... A turma de estudantes tem 38 alunos, eram 40, mas 2 acabam morrendo antes do jogo que você quer começar. E a maioria deles, eles acabam tendo momentos de estrela, digamos assim, momentos em que ele chega e o livro vai mostrando as impressões dele, os pensamentos dele, o histórico deles, o que está motivando aquelas decisões, o que está motivando aqueles medos. E isso é bastante interessante. Você vê que, por exemplo, deixa eu pensar... poxa, o presidente da sala, sabe, do presidente do conselho estudantil e etc, etc da sala, ele é de uma família muito abastada, uma família riquíssima, e ele acha que é meio que
direito dele sobreviver porque ele estaria acima dos outros. Portanto, ele participa do jogo porque ele acha que é um direito inato dele como sendo de uma camada social superior aos outros e que por isso ele precisa ganhar. Já o Shinji Mimura, que teve um tio que era um meio que rebelde contra o governo, que provavelmente foi assassinado por pessoas do Estado e que fizeram parecer que foi um acidente, ele não, ele quer dar o troco. A primeira coisa que ele planeja é fazer algo que consiga desabilitar os colares para poder libertar os alunos para eles conseguirem ir lá e irem na instalação do governo que está monitorando tudo e virarem o jogo. Afinal, eles estão com armas e estão em maior número. E tem vários outros personagens que vai mostrando esses backgrounds. Tem uma personagem que ela era meio delinquente. Tem um cara que é meio delinquente, é de uma gangue e não se importa muito com os outros alunos, tirando a galera da gangue dele. Mas ele pensa, porra, a gente vai deixar o governo fazer isso com a gente. Então, mesmo ele não sendo muito empático com os outros alunos, ele tem essa questão da rebeldia. Tem outra aluna também que era do lado delinquente feminino e ela fazia umas coisas assim, tipo prostituição, mesmo sendo adolescente, usava drogas e ela fica assim com dúvida se ela quer se juntar a outras pessoas, mas ela não sabe se outras pessoas vão se juntar a ela, porque ela cometeu bullying, mas ela pensa, não, era só de brincadeira, um negócio leve, mas, pô, será que vão confiar em mim? E aí, mostrando o que vai passando pela cabeça dos personagens, essa perspectiva é muito interessante. E ao longo do livro, vários deles vão morrendo, muitas vezes de formas brutais, e eu acho que muitos deles você consegue sentir uma empatia ou pelo menos ver um pouco dos pensamentos deles. No entanto, a forma como o autor faz isso não é tão fenomenal assim. Eu acho que a ideia é legal, a forma como ele tenta é interessante, mas não chega a ser fenomenal. É uma boa leitura, uma leitura interessante, só que tem algumas pessoas que falam do Battle Royale como não, uma obra assim com teor político, etc, etc, mas francamente o teor político da obra é meio cagado. É bobo a premissa, é boba a proposta como coisa política, não é um livro tipo Admirável Mundo Novo, não é um Fahrenheit 451, tem um backgroundzinho político lá, mas é bobo e esquecível. Acho que a ideia mesmo desse livro é mais ser uma coisa teria uma ideia principal que é explorar a personalidade, a psique dos personagens adolescentes imersos nessa situação. No entanto, ele consegue isso apenas de forma satisfatória. Então, no fim das contas, o grande apelo dele, no fim das contas, é mais de entretenimento. É mais de você ver cenas de ação, é mais de você ver sequências assim de confronto, de conflito, de ver esse jogo acontecendo e ver o que sai disso aí. O autor consegue trabalhar um pouco os personagens desse lado, mas como eu falei, é apenas suficiente. Não é nada que explode cabeças, embora muitas cabeças sejam explodidas ao longo do livro. E tem algumas coisas que prejudicam esse aspecto. Primeiro, a própria escrita do autor. Ela trabalha poucos personagens. Eu sinto que no mangá, que o Battle Royale foi adaptado para o mangá, e foi também o roteiro foi escrito pelo próprio autor, eu sinto que no mangá ele conseguiu explorar ainda melhor alguns personagens. E tem essa questão, porque eu não fui muito surpreendido porque eu li primeiro o mangá. Eu li o mangá tem muito tempo. Então eu já estava com muitas coisas na memória ainda. Embora eu não tenha lido o final do mangá, então o final do livro meio que foi surpresa para mim. Só que no mangá eu senti que o autor conseguiu bem mais colocar drama e ênfase e mostrar a personalidade desses personagens. Enquanto que no livro ficou um negócio assim meio abreviado. Tipo, o personagem era assim, assim, assado. Oh, nossa, tem isso que eu fazia na escola. Ah, lembro daquele dia que aconteceu tal coisa. Mas fica um negócio assim meio contado, meio umas lembranças vagas, que eu acho que são boas ideias, mas que não conseguem passar todo o efeito que poderiam passar, e que no mangá ele consegue passar o efeito melhor. E então acaba que o livro tenta fazer isso, tenta mostrar assim a psique dos personagens, mas acaba sendo mais efetivo mais a parte da ação mesmo, a parte de pancadaria, de ver adolescentes, de ler sobre adolescentes se matando. E ver o mistério de ver o que vai acontecer com o jogo, quem vai sobreviver, como vai ser o final e tudo mais. Outro defeito do livro. Ele obviamente tem um protagonista, que é o Shuya Nanahara. O Shuya Nanahara, ele é logo no início estabelecido como protagonista, um adolescente de 15 anos, meio rebelde, um excelente esportista, metido a astro de rock,
que quer fugir dali e não entende como seus amigos podem ter se entrado nesse jogo de estar se matando. E ele é claramente o protagonista do livro, e mesmo quando vai mostrando cenas de personagens que estão muito longe dele, no fim das contas tudo gira em torno do Shuya, que é um personagem legalzinho, mas sinceramente tem outros personagens que são tão mais legais do que ele no livro e que acabam tendo menos enfoque. E o Shuya, como posso dizer, fica aquela, né, do tipo, é como se fosse um jogo em que todo mundo tá se matando, mas o próprio autor parece estar torcendo para um personagem, para um casal de personagens, que é o Shuya e a Noriko. E a Noriko não é um bom personagem, é um personagem ruim, é uma donzela em perigo que faz quase nada, e tem várias personagens femininas no livro que dariam uma protagonista muito melhor do que a Noriko, mas a gente acaba tendo a Noriko como co-protagonista junto com o Shuya. Nem é co-protagonista, ela só tá lá como coadjuvante mesmo, porque ela não faz quase nada, ela não tem cena nenhuma mostrando a perspectiva dela, então acaba que ela tá lá de enfeite, e isso é um grande defeito no livro, porque essa personagem é fraca, e ela acaba também servindo para afundar o Shuya, que já era um personagem legalzinho, mas e aí com a presença dela, ele já não era maravilhoso, e com a presença dela acaba que esse casal foco do livro fica ainda pior. E outro terceiro questão é o Kiriyama. O que é o Kiriyama? O Kiriyama é um aluno que está nessa escola e ele é psicopata. Ele não sente muitas emoções, ele faz as coisas mais por curiosidade, só porque está afim. E o Kiriyama, ele tem uma questão, assim, ele decide participar do jogo porque ele joga Caro Coroa e decide se caísse coroa, ele iria jogar para ganhar. E da coroa, então ele vai jogando com o objetivo de matar quantas pessoas for preciso para vencer. Ele nem tá querendo vencer, ele tá querendo literalmente matar quantas pessoas puder para ver como vai ser, para ver como consegue. Porque sair matando gente à torta direito não é a melhor tática para ganhar o jogo. Você poderia ficar escondido até as outras pessoas terem se matado e só então você começa a participar. Mas ele não, ele quer sair matando todo mundo. E não tem problema exatamente isso só por esse aspecto. O problema é, o Kiriyama, ele é apelão pra caralho. O cara parece que tem superpoder. Ele é mais inteligente, ele é mais rápido, ele é mais foda, ele é tudo. E enquanto faz isso, ainda tá sendo bonito, ainda tá sendo estiloso. Porque tem até uma hora que o autor descreve que nem uma pula assim, e o casaco dele da escola esvoaçando, enquanto ele atirava. E o cara é uma máquina, o cara é um Robocop, implacável, não para, não perde, e vai atirando, vai matando, e é completamente surreal, é completamente... Tira essa proposta assim de que são adolescentes se matando, porque o cara é um super assassino serial, profissional do caralho a quatro, e tira essa mágica de você ver adolescentes normais forçados à situação, porque ele obviamente não é normal, e não teria problema ele ser psicopata, mas o cara é, tipo, inconcebível. Não tem como aceitar a presença do Kiriyama de forma natural na história, porque ele é completamente destoa de todo o resto. E ele é, obviamente, um vilão, e se já era meio ruinzinho ter um protagonista nessa história, que é para mostrar todos esses alunos se comportando, é pior ainda ter um vilão, ainda mais um vilão como ele, que é tão... Não é nem caricato, porque não é caricato, mas simplesmente um apelo total que tira um pouco da graça da ação do livro, porque você sabe que o Kiriyama vai humilhar todo mundo. E às vezes de forma bem absurda. Ele é assim também no mangá, só que o mangá, o que acontece? Eu não sei se foi escolha do roteiro do próprio autor, o Koshun Takami, ou se foi mais coisa do ilustrador, mas o mangá é muito mais over the top. Tipo, se aqui os personagens trocam tiros rapidamente, ó, aí um atirou contra o outro e abaixou, fugiu. No mangá, altas cenas de troca de tiro, altas cenas de porradaria. Tem um personagem que é artista marcial, e tem várias cenas dele trocando porrada com o Kiriyama, inclusive, que fica assim muito absurdo. Uma ação absurda, uma hiperviolência absurda, que você sempre sente que é exagerada, você vê que é exagerada, e que não fica tão ruim, porque você está sentindo aquele exagero. E nesse panorama, todo mundo fica mais apelão. E o Kiriyama
continua tão apelão quanto no livro, inclusive nos dois veículos ele tem munição infinita, porque o cara tem uma porra de uma, acho que é uma Ingram Mac 10, uma submetralhadora, e ele atira sem parar com isso, não acaba a bala, no mangá e no livro. E aí, eu acho que acaba sendo mitigado isso dele ser muito roubado quando você chega no mangá. E todo esse apelo dele é um pouco mitigado pela questão dessa violência, dessa ação exacerbada que o mangá coloca. Mas, assim, em geral, o Battle Royale me diverti lendo, eu gostei de ler, eu gostei de comparar com o mangá, e eu tenho uma memória boa, então, assim, eu via a cena no livro, já lembrava do mangá como é que era, às vezes antes já estava lembrando. Então foi uma experiência interessante, mas depois de muito pensar, eu acabo ficando com o mangá, porque eu creio que o mangá, ele mitiga alguns dos problemas do livro. No mangá ele consegue desenvolver melhor os personagens, ele consegue colocar mais drama no passado dos personagens, colocar mais momentos de flashback entre os personagens quando ele estava na escola, caracterizar mesmo o personagem, você sente os personagens mais vivos, e apesar dos personagens serem mais, como eu falei, over the top, apelões, uma uma ação meio exagerada, ainda assim gera um drama que fica interessante, que eu achei mais interessante no livro. O, o livro poderia ser melhor do que o mangá se o autor conseguisse se dedicar melhor a desenvolver a personalidade dos personagens, se Kiriyama fosse mais aceitável, se Shuya Nahara não fosse protagonista, se Noriko fosse uma protagonista feminina menos merda, ou se apenas Shuya Nahara fosse um personagem mais interessante, junto com os outros coadjuvantes que tem no livro. Mas acaba que isso não acontece. Então, no fim das contas, eu li e eu preferi o mangá. Acabei preferindo o mangá. Mas o livro tem seus méritos, e para quem não leu o mangá e não leu o livro e tem curiosidade, eu acho que vale a pena. É uma premissa que chama a atenção, uma premissa instigante, digamos assim. E eu acho que o livro tem os seus pontos positivos. É um livro grande, mas é um livro fácil de ler. Quem nunca leu nada japonês não precisa sentir medo, porque é bem simples o linguajar. Aqui, ó. Yuki Sakaki corria pelo mato. Era perigoso correr assim às cegas, mas ela precisava escapar, a qualquer custo. Em sua mente, a cena que acabara de testemunhar surgiu em flashback. O incidente visto por trás dos arbustos. A cabeça de Tatsumi Shoki totalmente rachada. Shiona Nahara arrancando a machadinha tingida de sangue da cabeça dele. E isso no mangá ia mostrar a cabeça do cara partida, a machadinha lá, ele tirando, esguichando sangue e tudo mais. Mas não tem problema essa questão do livro ser mais direto com a violência, não é um problema pra mim. Tudo bem. Tudo bem. Só que eu acho que por causa disso ele teria que dar mais enfoque na psique dos personagens. Eu senti que o próprio mangá, apesar de focar muito mais na violência, também consegue criar mais drama em relação aos próprios personagens. Mas enfim, é isso. Espero que tenham gostado desse meu vídeo. Acho que eu até longo, eu me repeti um pouco, mas ficou. É isso mesmo, fiquei satisfeito. E se gostarem, é o primeiro vídeo que vocês estão vendo nesse meu canal. Nem vou falar essas coisas, porque ninguém novo no canal vai chegar até aqui mesmo. Mas se você chegou e não se inscreveu, por favor, se inscreva. E eu vou ficando nessa. Espero que tenham gostado desse meu vídeo. E até o próximo vídeo. O próximo livro que eu vou estar comentando aqui vai ser The Lights of the Jedi, o livro novo aí do Star Wars da Alta República. Por enquanto é só, e até a próxima.